Oi, pessoal, meu nome é Carolina Soares, eu sou médica formada pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os transtornos alimentares e a saúde mental. A assistência em saúde mental no Brasil tem evoluído significativamente nas últimas décadas, principalmente pela Política Nacional de Saúde Mental e também pelas redes de atenção psicossocial do SUS. No contexto dos transtornos alimentares, algumas universidades e centros especializados têm oferecido acesso a esse tratamento com grupos de apoio, diversos profissionais envolvidos e atendimento especializado. O tratamento é multidisciplinar. Ele vai envolver acompanhamento médico, principalmente avaliando as consequências endócrinas, metabólicas, hormonais, mas também com acompanhamento psicoterápico, nutricional, suporte familiar, e o envolvimento da família e do círculo social desse paciente vai ser muito importante para o sucesso do tratamento. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PsiqueCast, direto do Centro de Desenvolvimento Evel. Hoje vamos conversar sobre esse tema tão relevante dentro da psicologia. Vamos discutir essa questão que é sensível, mas ao mesmo tempo urgente: os transtornos alimentares entre adolescentes do sexo feminino e o quanto as redes sociais estão influenciando nessa realidade. Para enriquecer esse bate-papo, eu recebo aqui a psicóloga Evelyn e a minha colega Raíssa, estudante de psicologia e coautora do artigo que estamos fazendo baseado na nossa matéria, na nossa disciplina de saúde e psicologia. Fiquem à vontade para se apresentar, sejam bem-vindas. Olá, eu sou Evelyn Moraes, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em regulação emocional e em orientação parental. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meninas. Raíssa. Meu nome é Raíssa, sou estudante de psicologia e estou aqui para poder contribuir com o podcast. Muito bem, sejam bem-vindas. Para começar, Evelyn, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que são esses transtornos alimentares e por que eles estão se tornando cada vez mais comum na adolescência. Então, Dani, os transtornos alimentares, né, que estão dentro do DSM, eles englobam a anorexia, a bulimia, a distorção de imagem e a compulsão alimentar. O aumento dos transtornos alimentares se deve muito hoje ao fato da internet, das redes sociais. Elas trazem uma contribuição muito grande, né, para esses transtornos, e a gente não pode esquecer, né, para que essa adolescente, né, ela esteja dentro dos critérios para um transtorno, ela precisa de ter sofrimento, então, ou seja, precisa de haver prejuízos, né? Então, hoje é muito comum a gente deparar com adolescentes que estão em processos de buscando emagrecimento, preocupadas muito com essa autoimagem, né? A forma como os outros a enxergam, mas nós definimos transtorno quando isso traz prejuízos, então isso traz um sofrimento, tá bom, para esse indivíduo. A adolescência já é por si só um período muito difícil e a Evelyn, como psicóloga, ela trabalha com adolescente, então ela vê isso na realidade, no dia a dia dela clínico o tempo todo. E Raíssa, conta pra gente um pouquinho como foi, né, a construção desse artigo, desse texto, pensando nessa adolescência. O que mais te chamou a atenção na construção do artigo? Então, Dani, o que mais me chamou a atenção é a forma como essas meninas adolescentes, elas sofrem, elas passam por isso de uma forma silenciosa. E quando a família, ela descobre ou ela percebe, já é de uma maneira mais tardia. É inegável a influência das redes sociais. Evelyn, como essas plataformas hoje, os adolescentes estão o tempo todo ligados nessa parte tecnológica. Como que essas plataformas influenciam essa visão de autoimagem? O que você percebe no ambiente clínico? Sim. Dani, assim, o que nós observamos hoje, né, dentro do contexto de consultório, é que as redes sociais, ela tem uma força muito grande na contribuição desses transtornos hoje, principalmente nas meninas, né? E isso tem uma influência muito grande, não só das redes sociais, mas é aquilo que elas consomem, né? Então hoje os conteúdos
que a gente depara na internet sempre são padrões, né, de beleza muito elevados. E a adolescência existe dentro do desenvolvimento do adolescente, né, uma característica muito forte que é a necessidade de pertencimento, né, que é essa construção da identidade que está ocorrendo. Então eu quero pertencer àquele meio, né, aquela tribo, né. Então se as meninas, as youtubers, as tiktoks são magras, eu quero ser magra também, né? A Virgínia tem o nariz fino e aí esses são alguns relatos que eu escuto muito aqui dentro do consultório. E aí a gente não pode esquecer que muito dessa contribuição vem da internet e vem também porque, pensando neurologicamente, né, o lobo frontal do adolescente que ainda está em desenvolvimento, ele não consegue fazer essa análise de forma racional com o que ele depara, né, diante daqueles conteúdos. Então, a amígdala cerebral do adolescente, que é a responsável, né, pelo controle das nossas emoções, pela regulação emocional, pela impulsividade, ela é acionada muitas vezes no adolescente, e isso faz com que eles tenham muitos raciocínios emocionais, tenham impulsividade, e aí isso esbarra até mesmo nessa questão alimentar. Então, na hora que eu vejo ali uma influencer muito bonita, muito magra, né, alguém que está postando ali que está emagrecendo, e eu falo, opa, eu quero ser igual a ela. Na hora, o raciocínio, essa impulsividade devido a esse fator da amígdala cerebral não me deixa nem racionalizar e falar, opa, isso aqui é só uma parte, né? Isso aqui é só um retrato, um recorte de uma vida. Então, para as adolescentes, isso acaba tendo um peso maior, que junta a internet e o neurológico. E engraçado, Evelyn, que eu pensava que isso era algo da sociedade contemporânea. E quando nós fomos estudar a partir dessa disciplina, eu vi que há relatos desde o século XIII de anorexia, bulimia, esses diagnósticos, né, que comprometem a saúde mental e traz aí todo um sofrimento. Bom, Evelyn, está sendo assim de grande importância a sua contribuição, e eu e a Raíssa, como estudantes ainda da psicologia, a gente tem muito o que aprender sobre esses sofrimentos, porque é disso que se trata, né, a nossa profissão. Eu queria, Evelyn, que você falasse um pouquinho o que torna a adolescência um momento tão vulnerável para a distorção da autoimagem. Além dessa questão mesmo cerebral, será que essa forma dele se afastar de todo mundo, dele querer resolver tudo sozinho, como que é isso, se tratando um pouco até da família? Você como educadora parental e que trabalha com adolescente, o que você poderia falar pra gente? Dani, e assim, Raíssa, eu deparo isso no consultório, assim, com muita frequência, né? Eu que atendo pais de adolescentes como orientadora parental, um dos relatos que eu mais escuto é exatamente a chegada da adolescência, o afastamento da família, como a Raíssa trouxe, né, da percepção dela do artigo, o quanto que os pais, eles vão perceber, eles vão identificar os primeiros ali sinais, né, do transtorno, do adoecimento, quando isso já está muitas vezes até, né, num grau de prejuízo muito grande ali para aquela adolescente. E isso se deve muitas vezes por esse contexto familiar. Já existe, né, uma certa ruptura, né, uma certa alteração aí nesse comportamento do adolescente com a família, é exatamente pelo desenvolvimento, pela construção dessa identidade, né? O adolescente, ele começa a descobrir o mundo, a buscar o mundo, né? A querer descobrir as coisas, e ele já se sente grande o suficiente. Ele não quer o pai e a mãe, ele associa muito a presença do pai e da mãe como alguém que vai impedir, né, essa busca, essa construção. Então é por isso que há um certo afastamento. E aí quanto mais esse adolescente se afasta, ele se fecha dentro do quarto, né, mais ele vai buscar suprir essas necessidades que ele está construindo ali dentro dessa identidade, muitas vezes na rede social, nos aplicativos, né, em jogos, e aí muitas vezes essa família não consegue ter acesso a esse processo, né? Então, aqui com as mães que eu trabalho, sabe? A gente tenta fazer exatamente o contrário, assim, tanto entender, respeitar esse processo do desenvolvimento do adolescente, que é essa autonomia, que é esse desejo, né, de começar a construir suas próprias coisas, fazer suas escolhas, mas ao mesmo tempo ter uma relação de conexão, de autoridade, de confiança
onde essa mãe consiga ter acesso para que não aconteça como vocês depararam no artigo, né, de pais que consigam perceber mais rapidamente alguns sinais, né, que consigam ter uma relação de confiança para que esse adolescente não tenha que esconder, né, seja esse desejo com o corpo, essa preocupação com essa autoimagem, né, seja essa distorção de imagem, porque tudo vem, como eu falei, tem uma parte neurológica que contribui muito para isso, esse raciocínio emocional, mas tem muito a ver com esse processo do pensamento dele, né? Então ele começa ali a pensar, ele começa a se comparar, isso vai vindo pensamentos, altera o estado emocional dele, e quando vê esse comportamento já vai ficando todo, né, disruptivo ali, um comportamento totalmente inapropriado, né? E quando a mãe, a família é uma família que tem uma relação de conexão, essa família consegue intervir mais precocemente, ela consegue, né, tá mais atenta a esse processo. E quando a gente fala de adolescência, né, a Raíssa trouxe aqui pra gente, adolescentes não precisa de sermão. E a gente sempre vê que quando se trata de anorexia nervosa ou de algum sofrimento que a família está vendo, acaba que a gente, de alguma forma, inicia esse processo pelo sermão. Então, eu queria, Raíssa, que você falasse um pouquinho, dentro do que a gente viu no filme, dentro da tentativa de ajudar a personagem Ellen, o que você viu que aproxima do que é correto? Porque em alguns momentos a gente via que tinha sermão, que tinha um pegar no pé, come sim, tá aqui, é para comer. Mas o que você viu lá no filme, no artigo, que funcionava? Fala pra gente. Então, eu acho que a maior dificuldade no filme, por um exemplo, O Mínimo para Viver, a maior dificuldade da personagem principal foi a família, né? Ela foi no psicólogo, o psicólogo tentou introduzir, tentou familiarizar ela com a família, tentou ali fazer com que a família dela entendesse ela, mas não deu certo, tanto que na cena do filme ela fala que a culpa era dela, mas a culpa do problema não era dela. E aí só funcionou, o tratamento só deu certo quando ela se viu. E eu acredito muito assim, uma pessoa falou pra mim uma vez, uma psicóloga, ela falou pra mim uma vez, ela me elogiou por um exemplo, e ela falou assim pra mim, e eu fui agradecer ela e falei assim pra ela, que eu agradeci porque ela via em mim aquilo que eu não conseguia enxergar. E eu vi isso na personagem. Ela não conseguia se ver, então ela só conseguiu mudar quando ela se viu. E a família dela via nela o que ela não conseguia ver. Pra eles era o quê? Só come, é só comer. Mas não é só sobre comer. Pra ela não era comer. Não é que ela não queria comer, ela só não conseguia. Então, assim, eu acho que faltou compreensão da família. E a forma, o tratamento, a forma como o psicólogo quis tratar ela, eu acredito que fez toda a diferença. Eu acho que foi de uma forma mais humanizada. Colocar ela lá na casa com várias pessoas que passavam pelo mesmo problema, fazer com que ela escolhesse o que ela queria comer. Enfim, eu acho que tudo isso contribuiu para que ela pudesse se enxergar. Muito bem. E a gente sabe que todo esse processo, ele é mesmo gradativo, precisa da família, precisa da compreensão e principalmente precisa de uma equipe multidisciplinar que traga todo esse entendimento para o adolescente, porque muitas das vezes ele está perdido ali. Evelyn, qual é o papel do psicólogo nesse contexto e como prevenir e acolher esses adolescentes que já estão numa fase que a maioria da sociedade acha uma fase complicada? Então, Dani, como você mesmo disse, né, é um trabalho multidisciplinar. Transtornos alimentares é um transtorno que tem cura, tem como, né, existem vários estudos que comprovam a eficácia, né, desde que o paciente busque, esteja inserido dentro do processo, busque os profissionais certos, a gente consegue ter uma resposta muito positiva ao tratamento, né. O trabalho da psicoterapia, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, primeiro, é exatamente acolher esse adolescente, criar um vínculo com ele, né, a relação terapêutica nesse início ela é extremamente importante, pensando que essa realidade que essa adolescente vivencia no filme não é só no filme, né? Ela é uma realidade assim muito presente com todas as famílias que passam por esse processo, né, de ter um filho com algum transtorno alimentar. E aí, muitas vezes esse adolescente ele vem para o contexto terapêutico já um pouco arredio, né, até frustrado por estar aqui, por associar que o terapeuta
com a família, e aí aqui dentro desse processo a gente começa então mesmo com esse acolhimento, depois de entender um pouco mais as emoções desse adolescente, né, de avaliar o quanto que ele tem essa consciência, né, do adoecimento, do transtorno, das funções ali que estão prejudicadas, né, na vida dele alimentar, às vezes social, a familiar, e aí dentro disso nós vamos trabalhando juntamente com o psiquiatra, porque é um transtorno que esbarra muito nas questões emocionais e aí às vezes tem ali por trás, né, contribuindo às vezes um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, e aí o acompanhamento, né, médico, ele faz total diferença dentro desse processo, quando tem outras comorbidades juntas, né, assim como o acompanhamento também nutricional, porque aí não basta eu trabalhar com esse adolescente, né, essa dessensibilização sistemática, né, o processo de quebrar a crença dele, né, de mudar a forma dele de pensar, porque aí existe várias distorções, não é a distorção só de imagem que ele tem, né, mas a distorção começa com a de pensamento, né, então ele vai ali, a forma como ele se enxerga, a forma como ele vê ele mesmo, como ele vê os outros, como ele vê o mundo, tá tudo distorcido, né, e aí o papel da terapia cognitiva é reestruturar essa crença, né, reestruturar esse modo de pensar, para que automaticamente essas emoções vão começando a mudar, para que a gente consiga entrar com essa ativação comportamental, dessensibilizando, né, esse adolescente ali com a dificuldade dele. E aí é por isso de um suporte mesmo multidisciplinar, com nutricionista, com médico, porque aí tem que ligar e falar, fulano, agora a gente vai para essa etapa, né, vamos trabalhar juntos. E aí assim a gente consegue ter uma resposta muito positiva. E gente, olha, pela resposta da Evelyn a gente vê que o que não é fácil. É uma parceria, família, equipe multidisciplinar, todo mundo ali voltando o olhar para esse adolescente, entendendo que é um processo e é um processo longo, não é mágico. Se alguém fala que é fácil, né, tá fazendo alguma coisa na contramão desses processos. Aissa, então agora eu queria que você, como jovem estudante de psicologia, falasse pra gente como você vê hoje a sua imagem corporal e, principalmente, é possível ser feliz com o corpo que a gente tem? Então, Dani, eu já fui uma pessoa que tive muitos problemas com a minha imagem corporal. Eu já passei por várias coisas, incluindo deixar de comer para poder ficar magra. E hoje em dia, eu acredito assim que eu lido muito bem. Mas se fosse uma coisa que eu tivesse buscado um tratamento na época, acredito eu que eu não teria, por um exemplo, os pensamentos de vou comer aqui, mas amanhã eu não vou comer nada para mim poder descontar o que eu comi hoje, compensar o que eu comi hoje. Então é muito importante. Então, hoje em dia eu lido muito melhor, mas já na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu tenho 18, mas quando eu tinha 15, 14 anos, eu tive muitos problemas com o meu corpo, eu emagreci muito, eu perdi muito peso por conta disso, mas hoje em dia eu lido bem. Eu acredito assim, que da mesma forma que a internet, ela contribui para os transtornos alimentares, ela também pode contribuir, se você usar de forma correta, para que você aprenda a amar o seu corpo. Porque tem pessoas na internet que elas promovem você se amar, sabe? Tem pessoas na internet que promovem o autoconhecimento, que promovem você gostar de você mesmo da maneira que você é. Então, eu acho que é muito importante. Então, mesmo o uso da internet sendo, o uso de redes sociais sendo algo que atrapalha, se você usar da maneira certa, pode ajudar. Vale falar também aqui que isso, durante a pandemia, eu acredito que foi um avanço muito grande. A anorexia, o transtorno de imagem aumentou bastante. Eu vejo isso no meu meio, em padrões de meninas que têm 15 anos, elas sofrem com o corpo. Porque vem ali no TikTok uma menina perfeita, mas sofrem, elas querem ser igual aquela menina, mas elas não sabem o por trás daquela menina, elas não sabem o que aquela menina passa. Mas aquela menina pega aquele celular, coloca, grava o videozinho dela toda perfeita, com o corpo dela lindo. Edita, tá editada, tá maquiada, é um cabelo maravilhoso, e elas têm toda aquela comparação. Então, assim, isso é real, é presente no meu meio de meninas. Eu converso com muitas meninas que têm 15, 16 anos, até mesmo meninas da minha idade, que não lidam bem com o corpo por se comparar com meninas, falando de forma mais atual, do TikTok, porque a gente usa muito o TikTok. O TikTok
devemos abominar o TikTok, gente. Eu acho que como profissional. Olha só, gente, Raíssa trouxe aqui alguma coisa, uma reflexão muito importante, né? A internet tem coisas boas e ruins e hoje a gente está aqui no Psicocast trazendo para você um assunto importante com uma fundamentação científica e que, se você está gostando, indique para mais pessoas, mandem para outros adolescentes ou jovens que passam por esse problema de autoimagem. Bom, já estamos chegando aqui no final, eu queria, para a gente encerrar, pedir aí uma mensagem de vocês duas. Evelyn, o que você diria para os pais e educadores que querem ajudar os adolescentes a lidar melhor com a imagem corporal e essa pressão das redes sociais? Então, Dani, eu acho que a primeira coisa é vir para minha jornada Mães Conectadas, porque lá as mães vão aprender exatamente a como estabelecer uma relação de confiança, de autoridade e conexão com o adolescente. Então, eu já convido as mães que enfrentam esses desafios a estarem comigo na minha jornada. Mas também para educadores, né, e pais, eu sempre oriento a investir muito na relação de comunicação, né, de conexão com o adolescente. Porque assim como nós falamos aqui, que esse adolescente vai começando a se afastar, a construir, a fazer suas próprias escolhas, eu sempre digo que os pais dos adolescentes não dá mais para ser pilotos da vida deles, né? Então, ou seja, não dá para controlar tudo, não dá para mandar em tudo, não dá para decidir tudo. Mas pais de adolescentes precisam de entender que eles têm uma importância gigantesca de copilotos na vida desses adolescentes. E o copiloto, ele é como uma espécie de farol, né? Que não é ele que dirige, não é ele que controla, mas ele está ali do lado, né? Ele apoia, ele segura, ele orienta, ele mostra a rota, né? Então é uma função muito importante. Os adolescentes, eles precisam disso, porque quando eles não têm esse amparo, ele não tem um ambiente que acolhe, ele não tem pais que tentam, né? O que eu falo com as minhas mães dentro da jornada é: não vamos esquecer que nós fomos adolescentes, né? E que quando éramos adolescentes, aquilo que hoje a gente não tem paciência, que a gente era algo que a gente também fazia, né? Então a gente precisa de olhar para o adolescente com esse olhar de empatia, né? Eu brinco que nós deparamos ali com um bebezinho engatinhando e a gente fica doido para ele andar e a gente estimula e a gente treina porque quer que ele ande, né? Porque a gente entende que isso faz parte do desenvolvimento dele. Mas quando é um adolescente, então um adolescente que para de comer porque ele está agindo de forma emocional, ali totalmente um raciocínio emocional, está se comparando com o youtuber, tudo isso ele também está em desenvolvimento ainda. E às vezes ele vai errar mesmo, né? O adolescente ele erra, só que a diferença é que a gente não tenha paciência para o erro dele, porque a gente acha que ele cresceu, então ele tem que entender, ele tem que ser mais maduro, né? Então eu diria isso, mais compaixão, mais empatia, mais acolhimento. Quanto mais o meu adolescente se sente seguro dentro desse ambiente, ele se sente pertencente, ele se sente amado, né? Mas isso é estudos, é dados científicos, né? Pais presentes, pais que têm uma boa relação com seus adolescentes, de conexão, reduz 75% de transtornos mentais, né? Então, nossa, olha o quanto que reduz, altíssimo. É muito alto. Vale a pena estar então nessa jornada aí para aprender mais, porque não é uma fase fácil. Eu, como mãe, Evelyn, vou te falar que eu tive essa dificuldade para poder gerenciar esses conflitos e até de imagem mesmo, que a gente vê os filhos, meninas e meninos passando por isso. Raíssa, agora eu queria que você deixasse a sua mensagem para os colegas, amigos e estudantes. Então, Dani, eu diria pra gente se amar mais, independente do nosso aspecto físico. A gente tem que se amar, a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a lidar com o nosso corpo, aprender a lidar como nós somos mesmo, da nossa forma. A gente nasceu pra ser assim, a gente não tem que ter preocupação, a gente não tem que ficar pensando, ai, tô gorda, ai, tô magra. Não é assim, a gente tem que se amar independente de como a gente seja. A gente é muito mais do que um corpo, do que uma balança, do que medidas. A gente é muito mais do que uma forma. Isso. E é por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse assunto para você. E esse foi o nosso bate-papo cheio de aprendizados. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que precisam aprender mais sobre isso. E até o nosso próximo Psicocast.